Isaac Netero, o homem com o título de Hunter mais forte, o homem que alcançou o topo do poder baseado em Nen. Será que o Netero merecia esse título ou ele foi uma grande hipérbole de Hunter x Hunter? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a extensão do que foi o poder de Netero e quem foi Isaac Netero. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like e se você quiser nos ajudar a continuar a trazer conteúdo com frequência e qualidade, considere se tornar um membro do canal por um valor tão grande quanto a força do Tompa. Dito isso, bora pro vídeo. Isaac Netero foi o 12º presidente da Associação Hunter e responsável pela execução do Exame Hunter, que licenciava novos caçadores. Antes de se tornar um Hunter e ascender à cadeira de presidente, ele era um aluno promissor de um dojo de artes marciais. Aos 46 anos de idade, o Netero se viu no auge de seu potencial físico e decidiu se isolar nas montanhas como um ato de agradecimento às artes marciais. Ao chegar no topo da montanha, o Netero, em um ato de gratidão por ter se tornado um grande homem graças às artes marciais, decidiu fazer um ritual de agradecimento, fazendo todos os dias uma sequência de 10.000 socos de gratidão. Ele concentrava o seu ki, juntava suas mãos em oração e então socava. No primeiro dia, para completar essa sequência 10.000 vezes, ele gastou 18 horas, onde ao acabar, ele desmaiou de exaustão. E essa se tornou a rotina de Netero pelos próximos 2 anos. Um certo dia, depois desses 2 primeiros anos, o Netero percebeu que ao terminar os 10.000 socos, o sol ainda não estava posto. Se passando mais 2 anos, aos 50 anos de idade, o Netero percebeu que a sequência de 10.000 socos durava apenas 1 hora. E no tempo extra que ele tinha, ele passou a orar em agradecimento ao seu progresso. Nisso, ele desenvolveu a sua mente, encontrando a iluminação. Aos 50 anos, o Netero decidiu voltar ao dojo, onde lá ele demonstrou a sua força, onde foi relatado que os seus punhos eram mais rápidos que a velocidade do som. Após essa demonstração, o mestre do dojo reconheceu a força de Netero e as lágrimas deu a ele a liderança do dojo, que passou a ensinar Shingen Ryu Kung Fu. Só uma curiosidade é que o Shingen Ryu Kung Fu foi citado pela primeira vez pelo mestre Wing, quando ele ensinou ao Killua e ao Gon o Nen. As bases do Shingen Ryu Kung Fu é usado pela Associação Hunter para ensinar Nen aos novos caçadores licenciados. Algum tempo depois de se tornar o mestre do dojo, o Netero se tornou um Hunter e ingressou no Esquadrão do Paladino Puro, um grupo de Hunters muito poderosos que existiam dentro da Associação Hunter e foi dissolvido em circunstâncias desconhecidas. É dito que todos os caçadores desse grupo eram poderosos e até hoje são considerados lendários. E o Netero, enquanto integrante do Esquadrão do Paladino Puro, fez 2 expedições para o Continente Negro, onde uma dessas não foi uma expedição oficial e contava com a presença de Zig Zodki e Lynette Aldobler. Porém, mesmo sobrevivendo nas 2 viagens, o Netero não se sentia satisfeito. Isso porque, segundo ele, não existia vitória no Continente Negro e ele não conseguiu alcançar a força que ele queria naquele local. Algum tempo depois, o Netero procurou desafiantes, possivelmente em seu dojo. Porém, ele derrotou todos com extrema facilidade. E posteriormente, ele se tornou presidente da Associação Hunter e reconheceu Jim Fricks como um dos 5 melhores usuários de Nen do mundo. Assim, Netero se manteve até o dia da sua última missão e morte diante o Rei das Formigas Quimera, explodindo seu coração com a bomba Rose. Anteriormente, eu falei que o Netero alcançou a iluminação enquanto meditava após dar 5.000 socos de gratidão. Essa iluminação foi confirmada quando Netero volta ao dojo e demonstra sua força. O Netero é visto como um reflexo de Bodhisattva. Bodhisattvas são indivíduos que no budismo alcançaram o estado de iluminação e desapego ao mundo material, onde suas mentes e corpos estão em estado pleno de agradecimento e compaixão. Os Bodhisattvas naturalmente são aqueles que escolhem viver no mundo material para levar aqueles à sua volta à iluminação. Podemos observar que essas características são um reflexo do Netero em vários aspectos da sua vida, como ensinar artes marciais se tornando um mestre, escolher se sacrificar em vez de mandar outros em seu lugar, onde ele sabia que existia um risco muito grande, e é possível ver a iluminação no seu Nen, onde no capítulo 264, o Zeno Zodki afirma que o Nen do Netero é tão assustadoramente calmo que é impossível ver quando ele vai atacar pelo fluxo da sua aura. O Zeno ainda afirma no mesmo capítulo que a mente do Netero é como uma planta, totalmente neutra às ações do mundo. O Morel afirmou no capítulo 215 que a pressão da aura do Netero aos 120 anos é tão polida que ela se aparenta com agulhas perfurando a sua pele. E não muito diferente da sua aura, a sua habilidade Nen também carrega o significado mais literal de um Bodhisattva, já que a estátua que o Netero invoca para sua habilidade é literalmente uma Bodhisattva conhecida como Guanyin. Ou seja, por mais que o Netero aparente ser uma pessoa comum no meio de vários outros caçadores e até um pouco ganancioso por explorar o continente negro, a única coisa que ele queria de verdade em toda a sua vida era ficar mais forte e agradecer pela sua força. Em todos os momentos, a mente do Netero estava totalmente neutra às ações de tudo à sua volta, assim como uma
planta, como foi comparado pelo próprio Zenozolid. Antes de falar sobre a habilidade de Nen do Netero, eu quero falar sobre suas capacidades físicas e de Nen. Em seu auge, o Netero foi considerado o Hunter mais poderoso vivo, porém não temos muitas informações sobre o nível de poder que o Netero tinha naquela época. O que se sabe de concreto é que a taxa de sobrevivência no continente negro era de menos de 1% e o Netero foi e voltou ileso 2 vezes. Nos últimos dias de sua vida, ele estava na faixa dos 120 anos e afirmou no capítulo 202 que estava atualmente com menos da metade. Porém, mesmo nessas condições, o Netero tinha capacidades absurdas, como pular de um dirigível a 25 metros de altura e pousar graciosamente como se estivesse descendo um degrau de uma escada. Lembrando que isso o Netero fez no capítulo 12, onde ele foi apresentado e estava totalmente enferrujado. A força do Netero é simplesmente absurda, onde ele foi capaz de aniquilar completamente vários esquadrões de formigas quimera apenas com os punhos. Ele também foi capaz de despencar de uma altura de mais de 2.000 metros no ataque do palácio sem sofrer nenhum tipo de dano físico aparente. A velocidade do Netero é uma das, se não a maior velocidade da obra inteira, onde ele foi capaz de fazer sua oração para lutar com Meruem, onde o rei apenas conseguia aparar os golpes com seu próprio corpo. Para transpassar a velocidade do Netero, teve que montar uma estratégia de ataque contínuo até que o Netero tivesse uma postura corporal que lhe obrigasse a liberar um ataque mais lento. Lembrando que antes de acertar o Netero, o Meruem sofreu milhares de golpes, sendo que na última parte do duelo entre Meruem e Netero, o Netero desferiu mais de 1000 golpes em 1 minuto. Ou seja, ele desferiu mais de 16 golpes por segundo no Meruem, todos fazendo o processo de oração de sua técnica. A resistência do Netero é simplesmente monstruosa. Durante o seu auge treinando nas montanhas, ele mantinha o seu Ren ativo durante 18 horas enquanto executava os 10.000 socos de gratidão. Isso todos os dias. Durante sua luta com Meruem, o Netero desferiu milhares de golpes e nem demonstrou nenhum traço de fadiga. O único momento em que o Netero transpirou na luta foi quando ele perdeu a sua perna. Além disso, ao esgotar toda a aura do seu corpo, o Netero ainda conseguia se manter consciente e falar naturalmente, algo que nenhum humano, mesmo usuário de Nen, conseguiria fazer. A durabilidade do Netero também é incrível. Durante o exame Hunter, o Gon sentiu uma forte dor ao golpear o Netero com sua cabeça, e o Killua quase quebrou a própria perna ao chutar o Netero. Lembrando que o Netero provavelmente estava em estado de Zetsu, para que sua aura não machucasse os garotos, o que mostra que seu corpo é duro como uma pedra, como disse o próprio Killua na ocasião. Além disso, o Netero tem um controle muscular absurdo, onde ele pode reforçar os seus músculos a ponto de fechar um ferimento feito por Meruem, que era simplesmente uma perna decepada, onde nesse momento ele apenas transpirou um pouco, e o próprio rei afirmou que a aura do Netero não sofreu nenhuma alteração com a perca de um dos membros. O Netero também tem um intelecto genial, onde ele foi capaz de prever praticamente todos os acontecimentos após sua chegada na NGL. Além de que, durante a sua luta com o Meruem, o rei afirmou que os movimentos do Netero eram tão precisamente conectados que eram impecáveis, e que daquela forma ele poderia ter uma combinação infinita de golpes perfeitos. Em capacidade de Nen, o Netero alcançou não só o nível extremo de Nen em sua categoria, mas pode usar várias outras categorias com precisão surreal. Como o fundador do Shingen Ryu, ele domina todos os princípios básicos e avançados de Nen com maestria. Tem uma aura extremamente polida e uma reserva de aura gigantesca. A precisão do Netero é tão absurda que, mesmo deslocando uma grande quantidade de aura em cada ataque, o fluxo de aura do Netero se mantém intacto, tornando cada golpe ou reação imperceptível ao seu inimigo. Por outro lado, o Netero também pode expressar uma aura assassina por meio do seu Ren. Essa aura é tão assustadora que, enquanto ele estava meditando para acumular aura para o seu golpe mais poderoso, o Killua pôde sentir a sede de sangue a quilômetros de distância, desviando a sua rota da direção de onde se encontrava o Netero. Com essa mesma expressão de aura, o Netero colocou medo até mesmo no Rei das Formigas Quimera, criando uma das cenas mais icônicas de toda a obra. Sobre sua habilidade Nen em específico, ela é uma habilidade que tem dezenas ou centenas de posturas e combinações diferentes e se chama Haikushiki Kano, ou Bodhisattva Guanyin dos 100 tipos. Essa habilidade consiste numa conjuração de uma construção de Nen dourada semelhante à deusa Guanyin. Ela aparece atrás do Netero e, a partir do movimento fluido de mãos semelhante a uma oração, a estátua realiza um movimento de ataque. A cada movimento específico, a estátua realiza um golpe específico. Cada conjunto de oração mais golpe é realizado por Netero em menos de uma fração de segundo.
onde o Netero foi capaz de desferir milhares de golpes por minuto na sua batalha contra o Meruem. E para superar essa técnica, o Rei das Formigas Quimera teve que esperar uma mínima brecha na postura do Netero, onde um golpe foi realizado milimetricamente mais lento que outro. Segundo o próprio Meruem, pela quantidade de braços da estátua e a mudança constante na postura corporal do Netero entre os ataques, o Netero poderia ter combinações de golpes infinitos. Não se sabe ao certo se essa construção de Nen do Netero é conjurada ou emitida, mas pela proximidade do Netero de emissão, provavelmente a estátua é emitida e fortificada com o Nen de reforço, que é a categoria principal. Porém, fica explícito que o Nen de manipulação também está presente. Entre os golpes da Bodhisattva, tem 4 que se destacaram na luta contra o Meruem. Um desses é a primeira mão. O Netero realiza um movimento de corte de cima para baixo com a sua mão, onde a estátua o imita. Esse golpe foi capaz de fazer o Meruem sangrar e criou um buraco no chão. A terceira mão, aqui o Netero faz um movimento de palmas, onde a Bodhisattva ataca o inimigo, o fechando na palma de suas mãos. Um ataque poderoso, mas que não causou danos ao Meruem, onde ele conseguiu abrir a palma da estátua com a força bruta. A palma 99. Nesse golpe, a postura do Netero é apoiar o calcanhar em cima da sua perna e imitar o sinal de 99 com as mãos. Enquanto o Netero se mantém nessa posição, a Bodhisattva libera uma saraivada de golpes capaz de cavar uma cratera de dezenas de metros no chão. Por último, temos o golpe mais poderoso do Netero, a palma 0. Esse que é o trunfo do Netero e só é usado em situações extremas. Nesse ataque, o Netero de todo o coração ora e levanta uma de suas mãos. Nesse momento, a estátua de Bodhisattva aparece nas costas do seu inimigo e o aperta fortemente entre a palma de suas mãos. Em seguida, toda a aura do corpo do Netero se transforma em um feixe de luz poderoso, que é disparado como um rugido ensurdecedor. Esse foi o golpe mais forte do Netero, segundo o próprio Meruem. Foi um golpe magnífico. Ele causou vários ferimentos superficiais do Meruem, além de queimar o chão em volta do Rei Formiga. Por mais que essa habilidade não tenha causado muitos danos no Meruem, ela é muito poderosa, e sua força é relativa à quantidade de aura que o Netero tem no momento do uso. Como o Netero estava com mais de 120 anos, é provável que o seu corpo não suportava uma quantidade de aura maior do que a que ele tinha no momento do uso. Essa habilidade possivelmente usa transmutação, já que foi dito que a aura do Netero se transforma num feixe de luz semelhante a de uma estrela no mangá. E no anime 2011, essa citação foi adaptada de forma literal, dando a entender que a aura do Netero de fato é convertida em luz. Então eu quero saber de vocês, com todos esses dados apresentados, o Netero pode ser considerado o Hunter mais poderoso do mundo ou ele já foi ultrapassado por outro Hunter? Deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de saber a opinião de cada um de vocês. Por esse vídeo é isso, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos de Hunter x Hunter. Tudo de melhor para vocês e até mais.